O mistério do voo MH370. Na madrugada de 8 de março de 2014, o voo Malaysia Airlines MH370 decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim. Era um voo comum, de rotina, com 239 pessoas a bordo. Passageiros comuns, famílias, executivos, crianças dormindo, enquanto o avião cruzava o céu da Malásia. Nada indicava que aquelas seriam as últimas imagens daquele Boeing 777. Nenhuma turbulência, nenhuma ameaça detectada, nenhum pedido de socorro. O que aconteceu nos minutos seguintes desafia até hoje governos, peritos e investigadores do mundo inteiro. Pouco depois de entrar no espaço aéreo vietnamita, o MH370 simplesmente sumiu dos radares. Um desaparecimento completo, absoluto, tão repentino que os controladores acreditaram inicialmente em falha técnica. Mas quando tentaram contato e não obtiveram resposta, o pânico se espalhou pela sala de controle. O avião havia cortado todas as comunicações, como se alguém dentro dele tivesse apagado deliberadamente cada sistema que permitia rastrear sua rota. O mais assustador veio depois. O avião mudou de direção, fez curvas impossíveis para quem estaria em situação de emergência e retornou em direção à Malásia. Porém, o modo como isso ocorreu sugere que alguém experiente estava no comando. O Boeing voou por horas, no que parece ter sido uma rota planejada. Só que ninguém sabe quem estava pilotando. O comandante? O copiloto? Ou alguém que assumiu os controles? Os radares militares detectaram o MH370 cruzando novamente o território malaio, seguindo para o Estreito de Malacca, depois para o Oceano Índico. E lá, naquela imensidão escura, ele desapareceu pela segunda vez. Sem sinal, sem transponder, sem nada. Apenas o silêncio. Um dos detalhes mais perturbadores é que o avião continuou emitindo pings automáticos, pequenos sinais enviados ao satélite Inmarsat. Esses pings não mostravam a localização exata, mas indicavam que o MH370 continuou voando por quase 7 horas após perder contato. Isso significa que, enquanto o mundo inteiro o dava como perdido, ele ainda estava no ar, cruzando algum ponto desconhecido do oceano mais isolado do planeta. As hipóteses tentam explicar o impossível. Falha catastrófica. Parece improvável porque pediria que todos os sistemas falhassem simultaneamente e que o avião continuasse voando por horas. Sequestro? Não houve reivindicação, nem exigências, nem rastros. Ação do piloto. Investigações vasculharam a vida do comandante Zahari Ahmed Shah, encontrando um simulador com rotas semelhantes às detectadas pelos pings, mas nada conclusivo que provasse intenção. Destroços surgiram anos depois, em praias da África e do Oceano Índico. Pequenas partes, fragmentos. Como se alguém deixasse pistas gotejadas, mas nunca a resposta real. O local exato onde o avião caiu nunca foi encontrado. Um Boeing 777, enorme, moderno, com caixas pretas que deveriam ter sobrevivido a qualquer impacto, desapareceu como se tivesse sido engolido pelo próprio oceano. O mais inquietante é que, mesmo com tecnologias avançadas, satélites, submarinos e anos de buscas, o MH370 permanece sendo um dos maiores mistérios da aviação mundial. Algo aconteceu naquela madrugada, algo que ninguém conseguiu explicar. E talvez pela profundidade do oceano e o silêncio das caixas pretas, ninguém explique jamais. Se você chegou até aqui, já sabe, histórias como esta não aparecem todos os dias. Então,
Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sino para não perder o próximo mistério. Deixe seu like para que este conteúdo alcance mais pessoas e para que a gente continue trazendo investigações profundas como esta. Sua interação mantém este canal vivo. O voo MH370 começou como qualquer outro, com uma normalidade tão absoluta que ninguém poderia imaginar o abismo que se aproximava. À 00:41, o Boeing 777 da Malaysia Airlines ganhou velocidade na pista de Kuala Lumpur, atravessando o ar úmido da madrugada. Lá dentro, 239 pessoas se acomodavam em seus assentos. Algumas já dormiam, outras assistiam filmes, outras apenas observavam o escuro através das pequenas janelas. Tudo parecia estável, rotineiro, quase previsível. O comandante Zaharieh Ahmad Shah era um piloto experiente, respeitado, com quase 2 décadas de serviço. O copiloto Farik Abdul Hamid era jovem e habilidoso, considerado uma promessa da aviação. Nada naquele cockpit indicava tensão ou irregularidade. A caixa preta gravaria naquele início de voo apenas sons comuns, instruções padronizadas, checagem de sistemas, confirmações de altitude. Tudo impecavelmente normal. O avião subiu até 35 mil pés, seguindo a rota programada em direção ao Vietnã. Era uma linha reta no céu, desenhada 1000 vezes antes. Às 01:19, o controle aéreo malaio instruiu o MH370 a contactar a torre vietnamita quando cruzasse o próximo ponto da rota. E então, veio a última frase registrada, pronunciada com naturalidade, quase sonolenta, sem nenhum sinal de preocupação. Good night, Malaysian 370. Não havia tremor na voz, nem hesitação. Apenas uma despedida comum entre pilotos e controladores. 2 minutos depois, o transponder, o sistema que identifica o avião nos radares civis, foi desligado manualmente. O MH370 desapareceu das telas como se uma luz tivesse sido apagada. Não houve comunicação de emergência. Não houve pedido de socorro, nada indicou uma falha catastrófica. A partir desse ponto, algo ocorreu dentro daquele cockpit. Algo que precisava de intenção humana para acontecer. O sistema ACARS, que envia dados técnicos da aeronave, também foi desativado. As comunicações de rádio cessaram por completo. Para o mundo externo, o MH370 simplesmente deixou de existir. No entanto, dentro dele, 239 vidas continuavam ali, presas em um silêncio que jamais será decifrado. Se houve luta, se houve invasão, se houve conflito, nenhuma gravação restou para contar. O Boeing seguiu seu caminho por alguns minutos, totalmente invisível para o controle civil, como se tivesse cruzado para outra dimensão. Mas a verdade é mais inquietante. Ele continuava no céu malásio, apenas escondido do sistema que deveria vigiá-lo. Controladores vietnamitas tentaram contato. Várias vezes. Nenhuma resposta. Eles chamaram o MH370 por rádio, tentaram identificar sinais. O avião estava em silêncio, um silêncio que não deveria existir. Do lado malaio, os controladores também perceberam que algo estava errado, mas a troca de responsabilidades entre as torres atrasou as reações. Enquanto isso, lá no céu, o MH370 seguia seu trajeto silencioso. Passageiros dormiam sem saber que, naquele exato momento, tinham se tornado parte da maior ausência da história da aviação moderna. A cabine não mandou nenhum código 700-700, o sinal universal de emergência. Nenhum piloto, mesmo diante de falhas críticas, ignora esse procedimento.
mas o MH370 ignorou. Isso significa que não houve tempo para enviar o código, ou que alguém não quis enviá-lo. O primeiro tópico termina exatamente no momento em que a aeronave deixa de existir para o radar civil e mergulha em uma rota que jamais deveria ter sido traçada. A normalidade do início do voo contrasta com o abismo que se abre a partir daqui. É o instante em que a história deixa de ser um incidente e se transforma em um enigma vivo. Um ponto de ruptura que ainda hoje desafia especialistas do mundo inteiro. Quando o MH370 desapareceu dos radares civis, a história deveria ter terminado ali, como tantas outras perdas trágicas que ocorrem por falhas inesperadas. Mas o que aconteceu nos minutos seguintes quebrou qualquer possibilidade de acidente simples. Em vez de seguir em direção ao Vietnã, o Boeing 777 fez uma curva longa, calculada e precisa, retornando sobre o espaço aéreo da Malásia. Não há registro de nenhum avião deste porte executando manobras tão específicas sem intervenção humana direta. Um piloto precisa estar consciente, orientado e com total capacidade motora para realizar aquilo. Não era queda, não era pane, não era falha. Era decisão, era ação, era controle. Os radares militares malaios registraram o MH370 atravessando novamente a península, mas agora voando em silêncio absoluto. Cada aeronave comercial em voo carrega um identificador que diz ao radar onde está, quem é, qual voo representa. Isso garante segurança, tráfego organizado e controle total do espaço aéreo. Quando um avião desliga o transponder, ele se torna um ponto cru em um oceano escuro de sinais. Só radares militares conseguem vê-lo, e mesmo assim como um eco anônimo, sem identificação. Naquela noite, esse eco desconhecido cruzou a Malásia com firmeza, sem desvios bruscos, sem sinais de queda iminente. Ele voava como se soubesse exatamente para onde estava indo. A rota anômala se tornou ainda mais perturbadora quando o avião se aproximou do Estreito de Malaca. Em vez de descer, pousar ou tentar contato, algo que qualquer piloto faria em uma emergência real, o MH370 continuou seguindo, como se tivesse sido programado para desaparecer de vez. A trajetória captada pelos radares militares não mostra hesitação. Pelo contrário, é uma linha que sugere intencionalidade, domínio técnico, familiaridade absoluta com a navegação. Isso elimina quase todas as hipóteses simples e deixa no ar uma pergunta que atormenta investigadores desde 2014. Quem estava no controle? Os controladores militares, naquela madrugada, não perceberam imediatamente a gravidade do que viam. Em regiões onde o tráfego é menor, ecos não identificados podem ser apenas aeronaves não programadas, drones militares, testes ou até erros momentâneos. O MH370 passou despercebido por longos minutos, viajando sem que ninguém soubesse que aquele ponto anônimo era, na verdade, o avião desaparecido do qual o mundo já começava a sentir falta. A comunicação entre torres civis e militares também não foi eficiente. Cada lado acreditava que o outro estava supervisionando a situação, e enquanto isso, o Boeing seguia seu trajeto fantasma. Há um momento especialmente inquietante nesta rota alternativa. O MH370 fez uma curva suave em direção ao noroeste, contornando zonas de defesa aérea, evitando áreas mais sensíveis, como se estivesse sendo guiado por alguém com conhecimento profundo do território. É difícil imaginar isso acontecendo por acaso. Uma aeronave em pane severa não realiza curvas perfeitas. Ela cai.
Uma cabine despressurizada não voa com precisão por tantos quilômetros. Ela perde altitude, oscila, dá sinais claros de falência. O MH370 não fez nada disso. Ele voou com elegância técnica, como se estivesse em uma coreografia silenciosa de fuga. Enquanto sobrevoava o estreito, o avião manteve altitude estável por um longo período. Não há registros de turbulência, perda de sustentação ou mudança abrupta de trajetória. O radar militar mostra uma aeronave que se comporta como se estivesse em pleno funcionamento. Nenhuma avaria externa foi registrada, nenhum sinal de desintegração. As asas, motores e sistemas essenciais pareciam operar normalmente. Esse comportamento reforça ainda mais a ideia de que, após desligar os sistemas de comunicação, alguém tomou decisões racionais, frias e altamente calculadas sobre o caminho a seguir. À medida que a rota anômala se desenvolvia, o MH370 se afastava cada vez mais de qualquer possibilidade de resgate. Ele se dirigia para uma área onde a cobertura de radares se tornava fraca, quase inexistente. Era como se o avião buscasse deliberadamente desaparecer em uma zona morta do mundo, onde nenhum sinal poderia alcançá-lo com precisão. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de atravessar o Estreito de Malaca, o ponto fantasma captado pelo radar militar começou a se afastar cada vez mais, até finalmente cruzar o limite onde nenhum sistema terrestre poderia acompanhar seu caminho. O que resta desse trecho da história é a certeza de que o MH370 não seguiu uma rota caótica. Ele seguiu uma rota intencional, uma rota que jamais deveria existir. Uma rota que inaugura um dos capítulos mais perturbadores deste caso. O avião estava longe de cair. Ele estava sendo levado para algum lugar, ou para lugar nenhum, por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Quando o MH370 deixou de ser visto pelos radares militares, muita gente acreditou que aquele era o fim. Um ponto desconhecido cruzando o Estreito de Malaca e depois sumindo no limite da cobertura, parecia confirmar o pior. Mas o que ninguém sabia, e o que se tornaria o elemento mais perturbador de todo o caso, era que o avião continuaria vivo por muitas horas depois disso. O Boeing 777, completamente invisível aos radares civis, sem identificação, sem comunicação, sem transponder e sem o sistema ACARS, ainda enviava sinais silenciosos para o satélite Inmarsat. Não eram mensagens, coordenadas ou dados técnicos. Eram pings automáticos, pulsos de vida enviados pela aeronave como um batimento cardíaco mínimo, impossível de ser desligado sem ações muito específicas. Esses pings reconstruiriam não apenas a rota final do MH370, mas também o horror absoluto das horas fantasmas que ninguém presenciou. Os pings marcavam intervalos regulares, quase uma vez por hora. Cada um deles confirmava a mesma coisa: o avião ainda estava voando. Não havia caído, não havia explodido, não havia se fragmentado no ar. Ele continuava no céu, mantendo altitude, sustentação e combustível. A conclusão inevitável é que, após desaparecer do radar militar, o MH370 seguiu uma longa rota em direção ao sul, mergulhando no vazio do Oceano Índico. Isso significa que, enquanto equipes de busca ainda tentavam entender o que tinha acontecido nos primeiros minutos, o avião cruzava uma extensão imensa do planeta em silêncio absoluto. Essa rota não faz sentido sob nenhuma hipótese tradicional. Um avião em emergência nunca voaria para o sul do Índico. Não há aeroportos, não há ilhas próximas, não há comunidades, não há rotas comerciais.
É um dos lugares mais isolados e desabitados da Terra, um mar gigantesco, onde nem navios passam com frequência. A pergunta imediata é inevitável. Por que o MH370 foi naquela direção? E mais perturbador, quem o levou até lá? Os pings também revelaram mudanças sutis, capazes de indicar que a aeronave pode ter mudado de altitude em determinados momentos. Há especulações de que ela tenha subido abruptamente e depois descido, talvez como tentativa de desorientar ou desabilitar alguém dentro da cabine. Mas nada disso é comprovado. Esses sinais analisados por especialistas apenas reforçam a sensação de que havia lógica na trajetória e que quem controlava o avião tinha plena noção dos sistemas. A existência dessas horas fantasmas muda tudo no caso. Elas indicam que houve tempo suficiente para qualquer pessoa a bordo perceber que algo estava errado. Mas nada foi feito. Nenhuma ligação, nenhuma tentativa de comunicação via celular, nenhum sinal luminoso. Isso levanta possibilidades que incomodam profundamente. Despressurização gradual que teria apagado todos os passageiros enquanto o avião seguia em piloto automático. Um ato deliberado da tripulação que manteve a aeronave pressurizada apenas na cabine frontal. Ou até um cenário ainda mais inquietante, em que os passageiros permaneceram vivos, mas sem acesso a qualquer meio de contato, completamente impotentes. Enquanto essas possibilidades se cruzam, uma verdade permanece. A aeronave continuou voando de maneira estável por quase 7 horas. Isso não acontece em falhas catastróficas. Aviões não se mantêm no ar sem rumo por tanto tempo após um acidente grave. Eles caem rapidamente, mas o MH370 não caiu. Ele cruzou milhares de quilômetros, como se estivesse seguindo um plano silencioso. As últimas horas do avião são reconstruídas com base nos arcos de distância entre ele e o satélite. Cada arco representa uma esfera expansiva no planeta, delimitando a provável posição da aeronave naquela hora. O último ping indica que o MH370 já estava em seu momento final, com o combustível chegando ao fim. Isso aponta para um desfecho inevitável. O avião teria perdido os motores e descido rumo ao oceano em queda suave ou descontrolada. Essas horas também trazem outra reflexão inquietante. Em algum ponto dessa jornada silenciosa, o avião estava completamente sozinho no céu, sem testemunhas, sem radares, sem interferências. Apenas um colosso de metal carregando centenas de vidas adormecidas, cruzando o Índico como um fantasma mecânico. Não há registro de turbulência, pane, falha elétrica ou tempestade que interfira nesse período. Apenas o vazio. A partir desse momento, o caso deixa de ser apenas uma investigação e se transforma em uma sombra. A ideia de um avião voando por tanto tempo, sem nenhuma comunicação, coloca o MH370 em uma categoria própria, uma história que ultrapassa a lógica e desafia especialistas. Essas horas fantasmas são o coração sombrio do enigma. O trecho em que o avião parece consciente de sua própria morte, seguindo para o ponto mais remoto possível, como se buscasse desaparecer não apenas do radar, mas da própria história humana. Quando os especialistas finalmente entenderam que o MH370 havia voado por quase 7 horas após desaparecer dos radares, uma nova certeza tomou forma. O avião tinha ido parar no local mais remoto e implacável do planeta, o Oceano Índico Meridional. Uma vastidão tão grande e tão vazia que, mesmo se o avião tivesse caído em plena luz do dia, não haveria ninguém para ver. A imensidão dessa região
é aterrorizante por si só. Estamos falando de um lugar onde navios passam raramente, onde não há ilhas habitadas, onde as águas são profundas como fossos abissais e onde o clima muda em segundos. Ali, qualquer objeto grande o suficiente para carregar centenas de pessoas pode desaparecer sem deixar vestígios por anos ou para sempre. As buscas começaram com atraso, porque ninguém imaginava que o avião tivesse seguido tão longe. As primeiras operações se concentraram em áreas completamente diferentes, no Golfo da Tailândia e no Mar da China Meridional. Apenas dias depois, quando os dados de satélite foram analisados, os investigadores puderam traçar o arco final da trajetória, apontando para uma parte isolada do Índico, onde até navios de grande porte têm dificuldade de navegar. E é aí que a história entra em uma zona quase metafísica. O lugar onde o MH370 provavelmente caiu é tão distante que mesmo aeronaves militares levavam horas para chegar e mais horas para retornar, tornando qualquer operação extremamente limitada. O Índico Meridional é conhecido por suas ondas monstruosas, capazes de atingir alturas comparáveis a prédios de vários andares. Ventos fortes, correntes imprevisíveis, tempestades repentinas e uma superfície que parece infinita compõem um cenário perfeito para esconder qualquer coisa, até mesmo um Boeing 777 inteiro. No fundo desse oceano, a profundidade ultrapassa 5, 6, 7 mil metros. Além disso, o terreno é irregular, cheio de montanhas submarinas, vales profundos e encostas inclinadas que fazem com que equipamentos de busca enfrentem limitações físicas. Um avião que cai ali não se torna um objeto. Torna-se um fragmento de uma paisagem inacessível. Submarinos autônomos foram enviados para mapear o possível local de impacto. A operação tinha tecnologia de ponta, mas mesmo assim era como procurar uma agulha em um deserto sem fim. Os drones submarinos voavam sobre o solo oceânico, captando imagens granulares, tentando identificar qualquer sinal de metal, forma, estrutura, qualquer coisa que pudesse indicar um pedaço do avião. Nada. Apenas rochas, sedimentos e o silêncio eterno das profundezas. A cada dia de busca frustrada, o mistério ficava mais pesado, quase palpável. Como um avião daquele tamanho poderia ter desaparecido tão completamente? Outro ponto que dificultou as buscas foi o fato de que ninguém sabia exatamente como o MH370 havia caído. Ele pode ter mergulhado no oceano em ângulo suave, o que deixaria poucos destroços flutuantes. Pode ter girado, se partido em grandes blocos ou fragmentado ao tocar a água. Mas sem testemunhas e sem sinais concretos, tudo é especulação. Se o avião caiu inteiro, ele pode ter descido como uma pedra, afundando de forma quase vertical. Em locais onde a profundidade ultrapassa 7 quilômetros, a pressão é tão extrema que qualquer estrutura se deformaria rapidamente, tornando os destroços impossíveis de reconhecer depois de algum tempo. A vastidão do Índico criou outro problema crítico: o tempo. Mesmo que partes do avião tenham flutuado após o impacto, as correntes oceânicas ali são incrivelmente fortes. Em algumas regiões, podem deslocar objetos por centenas de quilômetros em poucas semanas. Isso significa que qualquer fragmento do voo poderia ser arrastado para direções completamente imprevisíveis. Sistemas de correntes trabalham como rios invisíveis, levando destroços para leste, oeste, norte ou sul, dependendo da época do ano, da temperatura da água, do vento e de fatores que variam diariamente.
Quando especialistas tentaram simular o movimento dos possíveis destroços, o resultado foi caótico. Era impossível prever com precisão onde algo poderia parar. Enquanto isso, o mundo assistia ao drama com crescente sensação de impotência. Mesmo com recursos gigantescos mobilizados, navios, aeronaves, satélites, drones, a área de busca continuava vasta demais. O oceano parecia zombar da tecnologia humana, engolindo cada tentativa de resposta. Cada dia que passava tornava mais provável a ideia de que o MH370 havia se escondido em um abismo do qual nada retornaria. Era quase como se o oceano tivesse decidido proteger o segredo, guardando-o a 7.000 metros abaixo da superfície, onde nenhuma luz chega e onde o silêncio é tão denso que parece uma criatura viva. O mais assustador dessa fase do mistério não é apenas o desaparecimento, mas o cenário implacável onde ele ocorreu. O Índico não é apenas um oceano. É um labirinto de profundezas, um espaço selvagem onde a vida humana parece deslocada, pequena, irrelevante. Quando se compreende a geografia desse abismo, entende-se por que tantos especialistas admitem com desconforto que talvez nunca encontremos o MH370. Alguns acidentes deixam rastros, outros deixam fantasmas. Este deixou um vazio. Foi apenas em julho de 2015, mais de um ano após o desaparecimento, que algo inesperado aconteceu. Um objeto grande, branco, corroído pelo tempo e pela água, foi encontrado numa praia da ilha de Reunião, no Oceano Índico. Era uma peça de avião, mas não qualquer peça. Era um flaperon, parte essencial da asa de um Boeing 777. E havia apenas um Boeing 777 desaparecido em todo o planeta, o MH370. A descoberta caiu como um raio sobre as investigações, reacendendo esperanças e, ao mesmo tempo, aprofundando o mistério, porque o local onde aquela peça apareceu ficava a milhares de quilômetros do ponto estimado de queda. Isso significava que a aeronave não apenas havia caído em águas profundas, como também fora lançada pelas correntes oceânicas através de uma rota imensa e imprevisível. O mar havia guardado o segredo por mais de um ano e agora devolvia apenas um fragmento. Depois disso, outros destroços começaram a surgir, como se o oceano estivesse lentamente liberando fragmentos de uma história impossível de recompor. Em Moçambique e em Madagascar, nas Ilhas Maurício e até no litoral africano, pedaços de aeronaves foram encontrados. Alguns eram pequenos, como partes internas da cabine, painéis e objetos de plástico quebrado. Outros eram mais robustos, incluindo partes da asa e superfícies aerodinâmicas. Vários desses fragmentos foram analisados e confirmados como pertencentes ao MH370. Cada pedaço era uma prova de que o avião havia se desintegrado em algum ponto remoto do Índico. Mas nenhum desses fragmentos respondia à pergunta essencial: como o avião havia caído? Eles apenas reforçavam o enigma, trazendo evidências desconectadas que pareciam parte de um quebra-cabeça incompleto. O estado dos destroços levantou novas dúvidas. Muitos deles apresentavam sinais de erosão intensa, o que era esperado após meses ou anos no mar. Mas alguns tinham danos que não combinavam com uma queda de alta velocidade. Outros sugeriam impacto violento, que alguns pareciam ter sido arrancados durante o voo ou no momento da colisão com a água. Essas inconsistências alimentaram ainda mais teorias sobre o que realmente aconteceu nos instantes finais da aeronave. Houve uma queda controlada? O avião mergulhou no oceano em ângulo?
houve uma desaceleração abrupta ou ele se partiu no ar antes de atingir a água. Cada investigador parecia ver uma resposta diferente nos mesmos pedaços. Além disso, nenhuma peça importante de sistemas internos essenciais foi encontrada. Nada das caixas pretas, nada da fuselagem principal, nada que pudesse confirmar definitivamente a posição do impacto. Objetos pessoais também eram raros. A maioria dos destroços flutuantes eram estruturas leves ou partes aerodinâmicas, projetadas para boiar por algum tempo. Isso reforçava a ideia de que o grosso da aeronave havia afundado rapidamente no ponto de queda, permanecendo em algum lugar do fundo do oceano, intocado e inacessível. Era como se a aeronave tivesse sido engolida inteira por um abismo que não tolera testemunhas. Os especialistas tentaram traçar modelos baseados nas correntes oceânicas para determinar onde a fuselagem poderia estar. Mas o Índico é caótico, com forças que mudam diariamente e que podem mover destroços por milhares de quilômetros. Cada tentativa de simulação gerava um resultado diferente. A matemática se tornava imprecisa diante da imensidão do oceano, e cada novo fragmento encontrado só aumentava o mapa de possibilidades. O mundo inteiro começou a perceber que nada seria simples no caso do MH370. Enquanto isso, surgiam relatos de moradores locais que afirmavam ter visto peças suspeitas muito antes de 2015, mas que ninguém havia coletado ou identificado. Algumas dessas histórias foram desconsideradas, outras se mostraram imprecisas. Contudo, criavam um ambiente de incerteza que tornava a verdade ainda mais distante. À medida que os anos passavam, os destroços se tornavam testemunhas silenciosas de algo que escapava à compreensão humana. Eles não traziam respostas. Apenas reforçavam a sensação de um evento que parecia impossível de reconstruir, como se o oceano tivesse decidido revelar apenas fragmentos soltos, jamais a história completa. O mais perturbador de tudo é que os destroços encontrados não indicavam necessariamente uma conclusão. Eles apenas confirmavam que o avião realmente havia terminado sua jornada no Índico. Mas nada apontava a causa. Nada explicava o motivo. Nada resolvia os 7 primeiros dias do desaparecimento. Os fragmentos eram como mensagens rasgadas, entregues pelo mar com atraso, cada uma contendo um pedaço irrelevante da verdade. E quanto mais surgiam, mais claro ficava que a maior parte da aeronave, e com ela o segredo real, permanecia enterrada no fundo de um oceano que não tem pressa de devolver nada. Com o passar dos anos e a ausência de respostas conclusivas, o desaparecimento do MH370 deixou de ser apenas um acidente aéreo e se tornou um dos maiores enigmas modernos. Quando todos os dados, fragmentos, rotas, silêncios e anomalias são reunidos, o que surge não é uma narrativa simples, mas um labirinto de possibilidades que desafiam a lógica, a tecnologia e o entendimento humano. Entre especialistas, investigadores, governos e familiares das vítimas, surgiram teorias que tentam explicar o inexplicável. Nenhuma delas é suficientemente forte para encerrar o caso. Todas são fortes o bastante para assombrar quem se aprofunda no mistério. A teoria mais discutida e a mais polêmica envolve a possibilidade de ação deliberada por parte de alguém dentro da cabine. O desligamento manual dos sistemas de comunicação não é algo que acontece espontaneamente. Exige conhecimento técnico e intenção clara. A mudança de rota, as curvas precisas, o voo por 7 horas, tudo isso sugere controle ativo em algum ponto da trajetória.
Alguns investigadores apontaram para o comandante Zaharia Ahmad Shah, baseando-se em um simulador encontrado em sua casa com rotas semelhantes às reconstruídas pelo satélite. Mas isso nunca foi prova conclusiva. Não havia registro de comportamento instável, nem motivo aparente, nem confirmações de que aquelas rotas no simulador representavam um plano real. A hipótese se sustenta apenas na possibilidade, nunca na certeza. Outra teoria propõe que houve despressurização gradual, um cenário onde a cabine perde oxigênio lentamente, deixando pilotos e passageiros inconscientes sem tempo para reagir. Nesse caso, o avião poderia ter continuado em piloto automático até ficar sem combustível. Essa teoria explicaria o silêncio, mas não explica o desligamento manual dos sistemas e nem a mudança de rota. Para que esse cenário funcione, seria necessário assumir uma coincidência improvável, que a falha começou exatamente após o último contato, no mesmo instante em que os sistemas foram desligados manualmente. As chances disso acontecer sem intervenção humana são quase inexistentes. Há também quem sugira sequestro, mas nenhum grupo reivindicou responsabilidade, nenhuma ameaça foi feita, nenhuma família recebeu contato. Um sequestro desse porte, com uma operação tão cirúrgica, exigiria uma organização sofisticada e um objetivo claro. Nada disso apareceu. E mesmo que sequestradores tivessem tomado o controle, qual seria o propósito de voar para o local mais remoto do planeta? Por que não pousar, não negociar, não divulgar demandas? O silêncio absoluto é incompatível com o modus operandi de qualquer operação desse tipo. Alguns investigadores cogitaram falhas elétricas catastróficas, incêndios invisíveis, colapsos simultâneos de vários sistemas essenciais. Mas nenhum desses cenários explica a precisão da rota, o tempo do voo e a ausência total de comunicação. Uma falha suficientemente grave para derrubar sistemas de comunicação também afetaria seriamente a capacidade da aeronave de manter curso e altitude por tantas horas. Além disso, fragmentos encontrados não mostram sinais claros de fogo intenso, explosão interna ou destruição provocada por altas temperaturas. Teorias mais extremas surgiram à margem da investigação oficial. Algumas envolvem interferências externas, desde ações militares não reveladas até hipóteses tecnológicas que ultrapassam o senso comum. Outras mergulham em especulações quase conspiratórias, sustentadas pelo fato de que partes dos dados nunca foram exibidas publicamente em detalhe. Em casos onde a informação é fragmentada e o silêncio governamental é grande, o vazio se preenche facilmente com imaginação. Mas nenhum desses cenários alternativos tem evidência concreta. São ecos do desespero humano diante do inexplicável. O que torna o caso do MH370 tão incompreensível não é a soma de possibilidades, mas a ausência de uma explicação que contemple todos os fatos simultaneamente. Nada consegue alinhar ao mesmo tempo o desligamento manual dos sistemas, a rota complexa e calculada, as horas de voo contínuo, a ausência absoluta de comunicação, a localização extrema do provável impacto, os destroços dispersos e o sumiço completo das caixas pretas. Cada hipótese explica um pedaço, mas nenhuma explica o quadro inteiro. É como se o mistério tivesse sido construído em camadas, com cada resposta levando a uma nova pergunta. À medida que o tempo passa, a verdade parece afundar ainda mais. O Oceano Índico, com sua profundidade desumana, mantém o segredo como se fosse guardião de algo que não deveria ser encontrado.
As famílias das vítimas vivem entre o luto e a dúvida, presos a uma ausência que não se resolve. O mundo científico continua revisando dados, tentando arrancar sentido de sinais fracos enviados há mais de uma década. Mas o MH370 permanece como um fantasma da aviação, um evento que escapa da lógica, da tecnologia e da capacidade humana de compreender totalmente o que aconteceu naquela madrugada. E assim, o caso se torna mais do que um desaparecimento. Transforma-se em um símbolo do limite da nossa compreensão. Um lembrete de que, mesmo em um mundo cheio de satélites, radares, sensores e inteligência artificial, ainda existem lugares onde a verdade pode sumir para sempre. Lugares onde o silêncio é mais poderoso do que qualquer explicação. E onde um avião inteiro pode desaparecer sem deixar nada além de perguntas que ninguém consegue responder. Quando se observa o conjunto completo dessa história, o que emerge não é apenas o registro de um acidente aéreo, mas uma ferida aberta na memória coletiva. O desaparecimento do MH370 não pertence apenas às famílias das vítimas ou aos especialistas da aviação. Ele pertence ao mundo inteiro, porque expôs com brutal clareza algo que o ser humano insiste em esquecer. Mesmo rodeados por tecnologia, mapas precisos, satélites e sistemas de localização, ainda somos vulneráveis ao desconhecido. Há lugares na Terra onde o controle escapa, onde a lógica falha, onde o silêncio domina. E o MH370 se perdeu em um desses lugares. Um vazio tão implacável que nem a ciência, nem a tecnologia, nem a obstinação humana foram capazes de preenchê-lo. Cada tentativa de reconstruir o que aconteceu termina da mesma forma, com um muro invisível erguido no ponto exato em que o avião perde contato. Depois disso, qualquer coisa pode ter acontecido. O cockpit pode ter permanecido em silêncio absoluto, com pilotos inconscientes, ou pode ter sido palco de decisões conscientes, tomadas por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Os passageiros podem ter dormido o tempo inteiro, sem perceber o desvio trágico do destino. Ou podem ter experimentado momentos de confusão que jamais serão narrados. A aeronave pode ter mergulhado no oceano como uma pedra silenciosa. Ou pode ter lutado até o último esforço mecânico antes de afundar. A verdade está lá embaixo, em algum ponto onde a luz não alcança e onde nenhum equipamento moderno conseguiu chegar. O mais perturbador é essa simplicidade brutal. O avião desapareceu. Em uma época onde satélites fotografam placas de carro, onde radares acompanham até aves migratórias, onde celulares rastreiam passos humanos, um Boeing 777, gigantesco, carregando 239 vidas, conseguiu deixar o mundo sem respostas. Isso não deveria ser possível. Não com a tecnologia disponível, não com a infraestrutura global. E, no entanto, aconteceu. É essa impossibilidade que transforma o caso do MH370 em algo maior do que um desaparecimento. Ele se torna uma espécie de lembrete incômodo de que a humanidade ainda não domina totalmente o próprio planeta. Com o passar dos anos, as buscas diminuíram, o interesse global oscilou, as teorias se multiplicaram e as respostas continuaram ausentes. Famílias inteiras envelheceram aguardando conclusões que nunca vieram. Especialistas morreram sem desvendar o mistério pelo qual dedicaram anos da própria vida. Governos encerraram operações, relatórios foram arquivados, conferências terminaram em silêncio. Mas o caso permanece ali, como uma sombra enorme projetada sobre o oceano,
uma sombra que ninguém consegue dissipar. Mesmo pequenos fragmentos encontrados não trazem a história. Trazem apenas ecos, pedacinhos arrancados de algo gigantesco, como se o oceano devolvesse apenas o que considera irrelevante. No fim, o MH370 não é apenas um evento, é um símbolo. Ele representa o limite, representa o ponto onde o conhecimento humano encontra um abismo e percebe que não tem mais chão. Representa a fragilidade de sistemas que acreditamos infalíveis, a vulnerabilidade da vida moderna, a incapacidade de ver tudo, controlar tudo, entender tudo. E é por isso que essa história continua sendo tão inquietante. Ela força o mundo a reconhecer que ainda existem segredos capazes de resistir ao tempo, à ciência e à insistência humana. O avião pode estar a 7.000 metros de profundidade ou mais, esmagado pela pressão, enterrado no silêncio de um oceano que não perdoa. Pode estar fragmentado entre montanhas submarinas, escondido do mundo para sempre. Ou pode estar em algum lugar que nenhum equipamento alcançou. Mas, independentemente do local exato, o MH370 permanece vivo na memória porque seus últimos minutos nunca foram testemunhados. Não há gravações, não há sobreviventes, não há respostas. Apenas um vazio colossal que ecoa pelo mundo desde 2014. E talvez seja essa a parte mais assustadora. Não é o desaparecimento em si, mas a ideia de que algo tão grande possa sumir sem deixar nada além de perguntas. A ideia de que, mesmo hoje, mesmo agora, existam fenômenos, eventos e segredos que conseguem escapar de todo o nosso alcance. O MH370 continua sendo um fantasma, um lembrete de que, às vezes, o desconhecido é mais poderoso do que qualquer explicação.